Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Vitor, tá? E eu tô gravando essa aula para vocês, tá legal? É uma aula do YouTube é sobre a reforma protestante. De boa? Tá escrito aí governo de Pernambuco, mas não tem problema não, mesmo conteúdo, tá bom, gente? Tá bem feito. É, e vamos tocar a nossa aula. Tá aqui a reforma protestante, foi um fato importante. Vamos entender como aconteceu? De boa. Definição. Tipo assim, o que é definição? O que é a reforma protestante? Foi um movimento cismático dentro da Igreja Católica que questionava a supremacia eclesiástica do Papa, propiciando a instauração da Igreja Protestante. Professor, o que quer dizer isso? Que foi um movimento é, separatista dentro da Igreja Católica que questionava a autoridade suprema do Papa. Como assim? O Papa mandava em tudo. O Papa, o que ele falava não se contestava, entendeu? Então foi um movimento que questionava isso, beleza? Foi dentro da Igreja Católica. Deu para entender essa primeira parte? Creio que sim. As principais igrejas da Reforma Protestante, reformada, tem a luterana que vocês conhecem, tem as igrejas calvinistas, que tem as huguenotes na França, os puritanistas na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia e na Irlanda. Essa presbiteriana a gente até conhece. E na Inglaterra tem uma igreja chamada anglicana, beleza? Agora, professor, por que aconteceu a reforma protestante? É os erros do clero, corrupção, despreparo para o exercício sacerdotal, venda de relíquias consideradas sagradas, tal nome aqui é simonia, o nome disso, desinteresse pelas necessidades espirituais dos fiéis e venda de indulgências, perdão dos pecados. Vou explicar isso aqui melhor, tá bom? Por exemplo, a gente vai dizer que é erro do clero em que sentido? Essa é a primeira coisa aqui. Corrupção. A igreja estava muito corrupta naquele tempo. A igreja católica estava muito corrupta. Mas católicos sinceros criticavam essa igreja, porque tinha muita corrupção. Tinha muito despreparo dos padres, dos bispos. Como assim, professor? Olha, o cara era indicado para ser padre, não é porque ele era que ele tinha aptidão, que ele tinha dom, que ele tinha característica para exercer o cargo. Ele herdava o cargo porque ele era filho de alguém importante, entendeu? Então se dava sacerdócio para quem às vezes não tinha, a maioria, muitas das vezes, para quem não tinha preparo para ser sacerdote. Beleza? Outra coisa, venda de relíquias consideradas sagradas. Nesse tempo começou uma coisa que estava irritando muitos católicos sinceros daquele tempo, que se vendia relíquias sagradas. O que era isso? O osso de João Batista, a lança que feriu Jesus, é, o cabelo de Maria, entendeu? Vendiam-se essas relíquias, muitas delas eram falsas, tá, gente? É, desinteresse pelas necessidades espirituais do fiéis. Por exemplo, gente, a missa era em latim. Ninguém falava latim. Eles começavam a rezar uma missa em latim mais ou menos assim. Em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo, amém. Só que ninguém entendia nada, todo mundo ia embora. Então não tinha interesse pela fé mesmo, entendeu? E a venda de indulgências. O que era uma indulgência? Por exemplo, se um parente seu morresse, um avô, um pai ou um filho, você pagava para ele entrar no céu, entendeu? Você ganhava um papel assinado da igreja e era garantia que seu parente ia para o céu. E também aqui, o conflito da igreja versus a burguesia. A igreja condenava o lucro e a prática da usura, empréstimo de dinheiros a juros, essencial para o desenvolvimento do comércio e consolidação da burguesia mercantil. Aos burgueses era necessário uma nova ética religiosa que justificasse o lucro e a riqueza. A Igreja Católica proíbe emprestar dinheiro a juros. Nesse tempo, a moral católica era proibido. Era um grande pecado, entendeu? Então, isso já ia contra o interesse econômico. Gente, hoje tudo vive à base de dinheiro emprestado, tá bom? Se financia tudo com dinheiro emprestado. O mundo, a agricultura, as grandes empresas vivem de dinheiro emprestado.
E aconteceu também aqui. Isso aqui eu vou resumir aqui. É, o que é que aconteceu? Eu vou até ler. As contradições decorrentes do universalismo da Igreja e dos interesses dos nascentes Estados nacionais, o conflito em um poder temporal espiritual, a excessiva interferência da Igreja nos assuntos internos do Estado europeu, a Igreja era vista como intrusa, uma vez que possuía outro idioma oficial, o latim, e cobrava impostos, dízimos que poderiam ser pagos para o rei e, e não para o Papa. Então, galera, o que que aconteceu aqui? O Estado Nacional. Professor, o que que é o Estado Nacional? É o governo do país ser contra a igreja, porque a igreja interferia muito no país, no Estado, na política, vamos dizer assim, entendeu? E a igreja ela tinha um idioma oficial diferente e também ela cobrava impostos, entendeu? O dízimo era considerado um imposto, beleza? Então teve um conflito entre dois. É tipo como se tivesse um conflito entre o rei e o papa, tá bom? Do país, entre o líder do país e o papa, pela interferência da igreja, o poder da igreja. Aqui, desculpa aqui, tá, gente? Eu tenho um negócio aqui, mas não era pra ter esse negocinho aqui na frente. Tem aqui, gente, duas filosofias diferentes. Tem um cara chamado São Tomás d'Aquino, que é um santo. Ele defendia que a salvação humana se dava por meio de obras, ou seja, você era salvo pelaquilo que você fazia. Se você fosse uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, você seria salvo, beleza? Ia para o céu. E outro era Santo Agostinho, que defendia que o homem se salvava exclusivamente pela fé. Então, um dizia que o homem era salvo pelo que ele fazia e o outro pelo que ele acreditava, entendeu? Que ele acreditava que Deus, que a morte de Cristo ia lavar os pecados dele. Santo Agostinho defendia isso. Já São Tomás d'Aquino, não. Não, o homem é feito pelas obras que ele faz. Se ele fizer coisas certas na vida, ele vai para o céu, senão vai para o inferno. Já Agostinho, não. Não, é pela crença no sacrifício de Cristo para salvar a alma dele, entendeu? A igreja defendia a posição tomista de São Tomás d'Aquino, uma vez que estava mais de acordo com seus interesses materiais aqui na Terra. Tá aqui os principais reformados, olha, gente, da esquerda para a direita. Eu vou dar um zoom aqui. É o Lutero. Esse aqui tá escrito Jean aqui, mas é o João Calvino. E o Henrique VIII, que esse aqui que foi responsável pela Igreja Ortodoxa. Martinho Lutero. A venda de indulgências na Alemanha, promovida pelo monge Tetzel, é citada como pretexto para o rompimento entre Lutero e o clero católico. Excomungado, Lutero queimou em praça pública a bula papal que o condenava e afixou na porta catedral de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Vou explicar isso aqui. Tinha um cara, lembra que eu falei lá que a venda da indulgência, que você tinha que pagar para uma dos seus parentes ir para o céu? Pagar para a igreja? Então, Martinho Lutero foi contra isso e ele foi expulso da igreja. Excomungado quer dizer expulso, tá, gente? Da igreja. E foi e colou 95 teses numa porta, na porta da igreja, uma porta enorme, tá, gente? O que são 95 teses? São 95 ideias contra a venda da igreja católica e outras coisas, beleza? Isso foi um marco, o começo da reforma protestante. Tem o Henrique VIII. Esse cara aqui é o seguinte, ele estava insatisfeito com o casamento com uma mulher chamada Catarina de Aragão. E pretendendo casar-se com Ana Bolena, Henrique utilizou um problema pessoal para justificar o rompimento com o clero romano. Impedido de divorciar-se pela Igreja Católica, Henrique VIII resolveu fundar sua própria igreja, a Igreja Nacional Inglesa, ou Igreja Anglicana. Essa igreja não era diferente assim no pensamento, na ideia da Igreja Católica, mas ela era uma igreja que era parecida com a católica, porém ela tinha um chefe diferente, era o rei inglês, em vez de ser o papa. Beleza? Por que ele saiu da igreja? Porque ele queria casar com outra mulher, só que a igreja proíbe o divórcio. Então o que ele fez? Ele fundou a própria igreja e disse: agora eu posso me casar porque eu sou o papa, entendeu? Então ele se divorciou e casou com a Ana de Bolena.
O fim da, perdão. A fim de legalizar, Henrique VIII assinou o Ato de Supremacia, documento oficial do cisma religioso. Galera, cisma quer dizer separação, tá? Excomungado pelo Papa Henrique VIII, confiscou os bens da Igreja Católica na Inglaterra como forma de represália. Então, o Papa expulsou ele da igreja. O que o Henrique fez? Pegou todas as terras, todos os bens da igreja. Simples assim. Aqui tem um esquema aqui que não vale a pena citar, tá bom? Aqui é eu vou falar um pouco do ensinamento da Igreja Reformada. A Igreja Reformada, a fé como única fonte de salvação, negação da transformação do pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo, e a aceitação da consubstanciação. Isto é, o pão e o vinho, quando abençoados, são as mesmas substâncias, obtendo-se, porém, a presença sagrada e divina. É uma discussão meio assim, a gente parece até bobo, mas vamos dizer que a Igreja Católica acredita que quando faz lá a hóstia e abençoa o vinho se torna um sangue e a hóstia se torna um corpo de Jesus. Já a Igreja Luterana, eles acham que é como um símbolo, entendeu? São consagrados, mas como um símbolo. A suspensão do clero regular, do celibato e das imagens. Ou seja, o que também eles mudaram? Eles tiraram a ideia do celibato. O que é isso? Os padres, no caso, os pastores podem se casar. Já os padres não, tá, gente? E tirar as imagens de esculturas. Teve outro reformador chamado João Calvino. A teoria de João Calvino é o seguinte: a teoria da predestinação. A salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para serem salvos, outros não. A posse de riqueza é um sinal que identifica os eleitos por Deus a fim de serem salvos. A extinção da hierarquia eclesiástica. Beleza. O que ele falou? Ele dizia que Deus escolhia quem seria salvo e não que o que você viria fazer viria tornar você salvo, entendeu? Então é meio que Deus escolhe, pronto, quem é salvo e acabou. Não que uma pessoa meio que mude isso. A pessoa já nasce destinada a ser salva ou não, tá bom? A igreja anglicana, como eu falei, era forma católica, mas com conteúdo. Está dizendo aqui. A manutenção da hierarquia eclesiástica, forma católica, mas com conteúdo protestante. Basicamente, só tirou o Papa e botou o rei no lugar. O que eles têm como ponto em comum? As escrituras sagradas como um único dogma das novas religiões, livre interpretação da Bíblia, substituição do latim nos cultos pelos respectivos idiomas nacionais, submissão da igreja ao Estado e manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Vamos lá. Para eles, a igreja, para eles as escrituras era a única, um único dogma sagrado, ou seja, a única lei de verdade é as escrituras, beleza? A livre interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa poderia interpretar a Bíblia do seu jeito. Antigamente não. E a substituição do latim pelo idioma normal. Lembra que eu falei? A missa era feita em latim, passou a ser feita pelos idiomas que as pessoas falavam. Na Alemanha, as pessoas faziam a missa em alemão, vamos dizer, em Portugal, em português, na Inglaterra, em inglês, tá bom? E a submissão da igreja ao Estado. O Estado, lembra que eu falei? O rei, o governo, era maior do que a igreja. E a manutenção apenas de 2 sacramentos, ou seja, 2 rituais, o batismo e a Eucaristia, que na igreja evangélica protestante chama de Santa Ceia. Beleza? Que tá aqui, ó, a Eucaristia, né? Beleza. Tá aqui, tem algumas teses de Lutero. Vou ler só a primeira aqui. O Papa não quer nem pode dispensar quaisquer penas, senão daquelas que impor por decisão própria ou dos cânones. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório.
Então ele está dizendo contra o Papa mandar em tudo e contra a venda de indulgências, beleza? Tem outras aqui. Então, galera, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, perdão, a Igreja Protestante estava crescendo muito e a Igreja Católica tinha que meio que se consertar, precisou se reformar, tá bom? Constituiu aqui ó, uma série de medidas no Concílio de Trento. Concílio quer dizer uma reunião deles em uma cidade chamada Trento, visando impedir o avanço das denominações protestantes e reestruturar a Igreja Católica. Nesse concílio foram reafirmados todos os dogmas católicos e criados mecanismos de contenção do movimento reformista. O Tribunal do Santo Ofício, essa é a Inquisição, encarregado de perseguir, torturar e eliminar hereges, ou seja, todos os que discordavam das ideias do catolicismo. Isso foi terrível, tá, gente? Por exemplo, uma pessoa em um país que era católico oficial, que não foi reformado, as pessoas eram queimadas na fogueira, enforcadas, só por ter uma fé diferente, tá? Foi muito triste isso. É aqui a imagem da Inquisição, ó. Pessoas eram furadas, torturadas, pessoas eram acusadas de bruxaria também. Foi um episódio bem triste. A prática da tortura é uma das formas de fazer-o confessar os seus pecados. Batia na pessoa, torturava até ela confessar os pecados, entendeu? Tinha muita gente que confessava mais pela dor. Teve uma lista também de livros que foram proibidos pela igreja, tá escrito aqui, um deles é um index, tá? Agora, consequência da reforma. No campo religioso, o rompimento da unidade cristã e a crescente intolerância religiosa. O mundo pegou fogo, gente. Começou o católico matar protestante, protestante matar católico, tá? No campo político, a ruptura do poder político, do papado e o fortalecimento do poder monárquico e guerras provocadas por pretexto religioso. Houve ou seja, o Papa perdeu o poder, teve o fortalecimento do rei, do monarca, no caso, que é o rei, e teve muitas guerras religiosas. No campo econômico, a expansão das práticas capitalistas por causa de determinadas teorias protestantes. Aquilo que eu falei, o protestantismo admite que a pessoa empreste dinheiro. E o protestantismo também valoriza as riquezas. O catolicismo em si, a pobreza era uma forma de santificação. Para a pessoa alcançar Deus, ela muitas vezes se passava por pobre. Tem uma imagem, por exemplo, de São Francisco de Assis, que se vendeu tudo que tinha, entendeu? Então, a pobreza e o sofrimento era uma forma de santificar. O protestantismo não. A riqueza começou a ser admirada, o trabalho também, tá bom? No campo cultural, a expansão da educação popular, o retrocesso científico graças à extrema importância atribuída à Bíblia e a negação do racionalismo. A expansão da educação popular foi o seguinte, porque naquele tempo quase ninguém sabia ler. Então o protestantismo diz, não, você tem que ler a Bíblia e entender. Sendo assim, o que aconteceu? As pessoas começaram a ler e é uma forma de educação, tá, gente? Também teve um retrocesso também na ciência. Beleza? Então, galera, foi essa a nossa aula, tá bom? Tentei ser o mais rápido possível. Claro, caso você tenha alguma dúvida, faz uma pergunta lá, tá bom? No chat ou pelo WhatsApp, beleza? Bom estudo para todos.